vou fazer o exercício 5.13 do Griffiths e ele diz o seguinte: uma corrente estacionária I, que é essa corrente aqui, flui por um longo fio cilíndrico de raio A dessa figura, enquanto o campo magnético B, tanto dentro quanto fora do fio. Então, quero encontrar o campo magnético B nas seguintes situações. Então, eu vou fazer a primeira situação, depois a segunda. A primeira situação é a seguinte: a corrente está uniformemente distribuída sobre a superfície externa do fio. Então, quando ele te fala isso, é como se a corrente estivesse totalmente distribuída aqui fora do nosso fio. Então, se ela está distribuída aqui fora, então vamos fazer para esse caso. Olha, isso aqui lembra muito a lei de Gauss, né? Da eletrostática. Já que estamos trabalhando com a magnetostática, a lei de Gauss da magnetostática, vamos dizer assim, uma analogia, é a lei de Ampère, ou de Ampère, tanto faz. Então, a lei de Ampère diz o seguinte, que a integral fechada do B dl é μ0 vezes a corrente encerrada que estamos trabalhando. Ótimo. Então, vamos ter dois casos. Ele pediu para fazer fora e dentro, o campo magnético, né? Então, fora. Fora é quando o nosso fizermos uma gaussiana, na verdade aqui agora uma amperiana, fora do nosso cilindro aqui, né? Uma amperiana aqui fora, e dizemos que aqui tem um raio S, né? Então, quando o S é maior do que o nosso raio do cilindro aqui. Bom, então, fazendo esse cálculo, antes de continuarmos, pela regra da mão direita, temos que a corrente ela é por esse dedão e o campo ele faz isso. Ó. Então, se eu pegasse o nosso cilindro e colocasse ele assim, né, aqui teríamos o eixo Z, aqui o raio R, e temos um ângulo aqui, ângulo φ. Eu estou falando de coordenadas cilíndricas, né? Então, já que vamos pegar o nosso cilindro e fazer isso, ó. Z, a corrente está para cima, né? Que eu deitei o nosso cilindro. E o B faz isso, ó. Então, o sentido do ângulo φ. Então, só para a gente entender melhor. Então, e o DL? O DL será o deslocamento aqui que estamos trabalhando, né? Vetorialmente. Então, é como se ele fizesse assim também, ó. DL, aqui. Então, o ângulo entre o θ, que ele faz esse movimento, e o DL é o ângulo zero. Então, já que aqui dentro é um produto escalar, o módulo do B é o próprio B, o módulo do DL. Então, o módulo do DL é o seguinte, é o tamanho do DL. Já que ele faz esse movimento, é o comprimento dessa circunferência que ele trabalha. Então, é 2π vezes o raio S da nossa amperiana. Igual μ0 vezes a carga encerrada, a corrente encerrada. Como a corrente ela está na superfície, é essa corrente I que estamos trabalhando. Então, passa esses valores para lá. μ0I sobre 2πs. Esse é o nosso módulo do campo. A direção é a direção do eixo φ, é a direção do ângulo φ, e o sentido é o sentido do φ. Ótimo, essa é a primeira. Quando o campo é para dentro? Bom, quando o campo é dentro, o S é menor do que A, não temos a corrente elétrica envolvida. Por quê? Porque a corrente no exercício A está escrito assim, ó, a corrente está uniformemente distribuída sobre a superfície externa do fio. Então, dentro não tem nada. Então, o I encerrado é igual a zero. Como o campo depende do I, proporcional ao I, o B vai ser igual a zero. Esse é o A do exercício 5.3. Facinho. O B fala assim, ó, a corrente está distribuída de forma que J é proporcional ao raio S, né? A distância do eixo. Então, isso aqui é uma constante de proporcionalidade,
né? Constante de proporcionalidade. E esse J, na nossa teoria, é a corrente por unidade de área perpendicular ao fluxo. Nossa, que palavra feia. Então, o J é essa corrente aqui. Ótimo. Vamos trabalhar fora do nosso cilindro, depois dentro. Quando é fora, novamente, uma superfície amperiana aqui, né? E o raio nosso é o S. O S maior do que o A. Novamente, a carga encerrada será a carga I. A corrente encerrada será a corrente I. Então, a lei de Ampère, integral fechada de B dl, será igual a μ0 vezes a corrente encerrada. Novamente, o B, o dl vai ser o 2πs de novo. μ0, a corrente encerrada vai ser o I. Então, fora não tem problema. Então, o B vai ser igual ao B que a gente tinha visto no comecinho do exercício anterior. Então, esse aqui é o B fora. Por quê? Porque esse J ele influencia apenas dentro, que é proporcional ao raio S, né? O problema está dentro do nosso cilindro. Dentro do nosso cilindro, que o S é menor do que o A, temos um problema aqui, que a corrente encerrada ela é diferente. Ela não é igual à corrente que estamos trabalhando. Ela é proporcional, então temos que trabalhar a corrente em função do J, que é a equação 5.43, nos diz que a corrente encerrada é a integral de J dA. Equação 5.43 do Griffiths, terceira edição. Então, a corrente encerrada será igual à integral. Olha, o raio nosso é de 0 até o S, né? Do J, que é alfa S, para não confundir com esse S, manda um S', o dA. Olha, a área da nossa estamos trabalhando com a circunferência, né? Porque através do campo que está sendo trabalhado aqui. Então, a área da circunferência aqui, que na verdade é a área do círculo, é πs ao quadrado. Então, derivar isso aqui é 2πs ds. Então, eu colocarei aqui 2πs ds, para não confundir S'. Ótimo. Então, I encerrado será igual a... Vamos colocar valor para fora. Então, o alfa pode sair e o 2π sai. E aqui dentro fica de 0 a S, S' ao quadrado ds'. Ótimo. Então, isso é fácil de ser feito. Por quê? Porque a alfa 2π aqui, a integral de S' ao quadrado é S' ao cubo sobre 3. Então, I encerrada será 2/3 de quem? Olha, é aqui o limite de integração de 0 a S, né? Então, S em cima com 0 embaixo vai dar S mesmo. Alfa π S ao cubo, né? Trocar aqui deu S. Então, essa é a nossa corrente encerrada, que trocaremos. Eu fiz em módulo aqui, eu não preciso desse valor. Faremos a continuação do exercício. Se a corrente encerrada é essa, a integral fechada de B dl igual a μ0 corrente encerrada será o B módulo do B, o dl é 2πs, que eu já falei, μ0 vezes a corrente encerrada, que é só trocar esses valores, 2/3 alfa π s ao cubo. Então, se você observar bem, teremos aqui o 2 cancelado, o π cancelado, o s ao cubo com o s vai ficar s ao quadrado aqui, então vai ficar alfa s ao quadrado vezes o μ0, né? Sobre quem? Sobre 3. Então, é b igual μ0 alfa s ao quadrado sobre 3. Essa seria a resposta. Só que esse alfa está muito chato de trabalhar com ele. Então, vamos trabalhar com esse alfa trocando o alfa por i. Então, a corrente i é a integral
de 0 até o raio A, né? Do valor que encontramos aqui, ó, que é o alfa S, que é aqui, ó, corrente cerrada. Eu vou trocar isso aqui de novo, só que ao invés de trabalhar com S, trabalharei com A. Então, μ0 é alfa S, 2πs ds. Então, isso aqui deu 2π alfa S ao cubo sobre 3 de 0 a A. Então, trocando, o I será igual a quem? A 2π alfa A ao cubo sobre 3. Ótimo. Então, o alfa, vou tirar o alfa daqui, ó. Então, manda esse 3 multiplicando o I, e esses valores caem dividindo. 2π ao cubo. Eu vou trocar esse alfa aqui em cima e terei o campo elétrico e resolvi o meu exercício. O campo magnético e resolvi o exercício. Então, é μ0 S ao quadrado sobre 3 vezes o alfinha, que é 3i sobre 2π A ao cubo. Então, continuando o exercício, o 3 cancela com o 3, é μ0 i S ao quadrado sobre 2π A ao cubo. O cuidado que temos, que estamos trabalhando com vetor, na direção do vetor S, que é o vetor que eu falei, que ele faz assim em coordenadas cilíndricas. Essa é a resposta.